psicólogo. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Nós estamos na Fundação SECOM, mais precisamente no CEPICOLO, que é um anexo da Fundação SECOM. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito impactante, e é por isso que nós estamos neste local. Hoje nós vamos conversar com a doutora Vládia Conde, que é psicóloga e neuropsicóloga. Então, é um assunto que, na maioria das vezes, vocês acho que viram muito pouco, doutor, porque não se fala muito sobre isso, não se fala muito sobre o trabalho de vocês, e a gente sabe o grau de importância que se tem. Bom, então vamos abrir com como é que foi a sua chegada no SECOM? Como que tudo aconteceu? Me conte tudo. Bom, eu vim a convite, a gestora anterior tinha que se aposentar, e aí eu fui convidada pela doutora Ilka, que é a diretora técnica do hospital, e pelo doutor Gerson, que é o diretor, para fazer a gestão do setor de psicologia. A senhora já imaginava o que te esperava pela frente? Já tinha uma noção do seu trabalho? Quando nós falamos assim da Fundação SECOM, quem está do lado de fora, a gente tem algo na cabeça, mas quando adentra a fundação, a gente vê a complexidade que é. Doutora, a senhora não é só psicóloga, a senhora também é gestora, né? Sim, eu sou gestora do setor. Pois é. Então, vamos te conhecer melhor. Fala um pouco da sua vida, do seu dia, não da sua intimidade, mas do seu trabalho como psicólogo. Quais os casos mais impactantes que a senhora já pegou assim e que te levou, às vezes, até a pensar melhor, poxa, como que eu vou fazer, o que vai acontecer? Na verdade, na Fundação SECOM, quando eu comecei a gestão, foi algo impactante pela complexidade. E eu digo a todos que a Fundação SECOM ela é uma escola, na verdade, né? Porque eu costumo falar que nós não temos problemas. O problema é exatamente essa doença que é o câncer, né? Que é uma doença sigilosa, traiçoeira e que realmente tem aí um grau de dificuldade muito grande também no diagnóstico. E o que a psicologia pode ajudar em um paciente? Então, a psicologia ela ajuda exatamente nesse acolhimento, primeiramente, né? Na adesão e o comprometimento para o paciente ter ao tratamento, né? Então, assim, primeiramente, quando o paciente tem o diagnóstico do câncer, ele fica sem chão. Né? Eu imagino, Deus me livre. Fica assim, a primeira coisa eles perguntam, eu vou morrer? Né? Vai, que vai, né? Me perguntam sempre, vou morrer? Todos nós, né? Vamos morrer. Mas é porque o câncer ele ainda tem nesse rótulo atrelado à morte. E a psicologia, o setor nosso de psicologia aqui na Fundação SECOM, ele vem justamente para fazer esse acolhimento, para ter a escuta do paciente, para que ele se sinta seguro e para que todos ali, né, não só o psicólogo, o paciente, os médicos, a equipe de enfermagem e assim todo o tratamento que ele venha a ter, que tenha um comprometimento, que exista ali uma adesão entre a equipe. E se vê resultado, doutora? Sim, porque quando o paciente tem esse acolhimento, esse acompanhamento psicológico, primeiramente, ele se sente apoiado, seguro, importante também. E a escuta do profissional faz total diferença, porque muitas vezes quando ele recebe o diagnóstico do câncer, ele corre para onde? Para a internet. Que aí é muito difícil quando ele está nessa situação só. E aí a internet, a gente sabe que ali a gente coloca qualquer coisa. Então o paciente ele já fica
já estava ruim, fica pior ainda. Pior. E geralmente não se coloca boas coisas, né? Não. Né? Mas eu já fiz, há pouco tempo eu fiz um trabalho aqui, onde se falou que mais de 3.000 mulheres estariam saindo da fila da morte. Sim. E isso eu fiquei assim, muito agradecido, porque eu acho que a gente tem assim uma contabilidade divina. Então você precisa fazer aqui para receber ali. Sim. E isso as pessoas, nem todo mundo tem essa consciência. Mas a minha é assim, eu faço para os outros e recebo dos outros. Porque às vezes a gente se sente incapaz. Por exemplo, eu não sei dosar o meu grau na psicologia. Eu passo por problemas, como tantas pessoas passam. Como, por exemplo, eu sou uma pessoa que não sabe dever. Eu adoeço terrivelmente, fico muito ruim quando eu tenho uma conta para pagar. Vamos dizer, nós estamos no dia 15, a conta é no dia 30, e no dia 15 eu não tenho dinheiro, eu já começo a pirar. Existe alguma relação com essa parte e a parte dos cânceres? Essa questão é a questão do comprometimento, né? É lógico que o nosso emocional, ele tem que estar em dia. Por isso que a terapia, ela é importante. Porque todos nós temos problemas, saindo um pouco da doença, do câncer, todos nós temos problemas porque temos uma vivência, temos demandas, temos traumas, enfim. Temos regras. E aí, você fazer a terapia é importante para você se conhecer, para você saber lidar com esses conflitos. E o nosso emocional, ele, dependendo de como ele esteja, ele ativa certas doenças, né? São gatilhos ali que podem ser mal resolvidos e você começa a somatizar e aí surgem algumas doenças que muitas vezes você vai ao médico e o médico fala, você não tem nada, você não tem nada. Mas eu sinto o meu coração, né? Às vezes eu quero dormir, o coração começa a acelerar, eu sinto dor de cabeça, eu não consigo dormir, eu tenho insônia, que aí nós falamos também da ansiedade, né? Então, assim, é importante, sim, você fazer terapia. Doutora, e quais são os casos mais comuns dentro da sua gestão? No adulto, é o câncer de mama, coloretal, próstata e estômago. Eita! E tem as crianças, que eu atendo tanto adulto, e nós temos nossa pediatria também, né? Vamos deixar esse capítulo das crianças aqui mais um pouquinho para frente, porque antes eu queria saber como é que fica esse paciente que acabou de receber um resultado positivo. Abre-se ali uma cratera, né? Uma vez eu ouvi falar assim, doutora, parece assim que eu soltei de um paraquedas e o chão não chegava. E aí foi quando ela falou, e aí me disseram que na fundação tem um setor de psicologia, eu procurei, e foi quando eu me senti um pouco melhor, até para entender sobre isso, porque como eu lhe falei, quando recebe essa doença do câncer, acha logo que vão morrer. Então muitos também, além de não ter esse acompanhamento psicológico, fogem ao tratamento por não ter essa adesão, justamente por não saber sobre a doença, por ir atrás de meios como a internet para descobrir e aí acabam se apavorando. E dependendo também do estágio da doença, né, da forma como é colocado ao paciente. Então, nós temos uma demanda e uma complexidade muito grande nessa questão de como o paciente recebe a doença, o diagnóstico, se está avançado ou não, de como é passado isso para ele, porque assim, algo muito importante é você ter uma linguagem conforme o entendimento do paciente. Muitas vezes o paciente vai ao consultório, tem o diagnóstico, mas dependendo da forma como é dita,
ele não está entendendo ainda o que está acontecendo. Então, algo muito importante que tem que ser feito pelos profissionais é você conhecer sobre a escolaridade do paciente para saber falar não somente de formas técnicas, mas para que tenha um bom entendimento sobre a doença. Que é o principal, né? Que é o principal. E ter assim, ganha tanto o profissional quanto o paciente também, né? Para que tenha esse entendimento. Bom, linha direta com a doutora Vladja. 99292-6958. E como que entra? Como é que você faz? Que conduta vai se tomar, que o psicólogo vai tomar quando o paciente ali chegou pela primeira vez? Faz uma pré-análise nós fazemos uma triagem, fazemos uma anamnese, né? E aí remarcamos, primeiro nós vamos saber um pouco sobre esse paciente, sobre o diagnóstico, sobre como ele teve e como recebeu essa doença, se mora em Manaus. Então fazemos uma abordagem, uma anamnese e aí começamos a ter a adesão ou não do paciente ao tratamento. Porque ainda muitos tem isso? Tem isso, porque muitos querem fazer o tratamento e outros não. Então, assim, na Fundação SECOM é divulgado que existe psicólogos para ter esse acompanhamento. E alguns vão até o setor, marcam realmente, e outros não. Mas muitas pessoas também desistem do tratamento, nem sequer tentam. E sabe por quê? Porque o que acontece? Quando começam a falar sobre quimioterapia, radioterapia, alguns procedimentos invasivos, alguns falam assim, não quero passar por isso não. Que é um ponto também, né? A descaracterização da sua identidade devido ao tratamento. Principalmente as mulheres, né? Nas mulheres. Mas nós temos também aqui na Fundação SECOM, a rede feminina, onde tem tanto a prótese, que é feita por elas, por uma equipe voluntária, também tem a questão do cabelo, que tem as perucas. E isso tudo nós mostramos à paciente essas questões, porque elas se preocupam muito na questão da descaracterização da identidade. Meu cabelo... É uma das perguntas, né? O meu cabelo vai cair? Vai cair. Mas é importante nós também darmos a ela a oportunidade de como isso pode melhorar também, porque a quimioterapia é uma fase, vai passar, e o cabelo volta a depois crescer, né? vai crescer, né? Então, assim, entre o cabelo e a sua vida, vamos valorizar o que realmente, né, tem que ser valorizado, que é a vida.